Ei, quarto ano, bom dia! Vamos começar nossa aula de Geografia? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o planisfério, então abra sua apostila na página 283. Nessa página, nós temos o planisfério e está pedindo aí duas tarefas para vocês. Primeiro, completar com o nome dos continentes, né? Nós já vimos no capítulo 1 os continentes: América, Europa, Ásia, Oceania, África e Antártida. E você, na atividade 2, vai localizar o Brasil com um X, ok? O nosso Brasil, ele está localizado no continente americano, no subcontinente América do Sul. E aí tem um site que a tia colocou para vocês no roteiro de atividades hoje, que é o site do IBGE Educa. É muito legal esse site. Vou mostrar para vocês. Ele traz para a gente, algumas atividades super legais para a gente fazer e praticar. Por exemplo, aqui nos continentes, você pode praticar, Europa, a localização e o nome de cada continente. Vamos colocar lá, Europa. E olha que está contando o tempo, então quanto mais você praticar, com certeza o seu tempo vai diminuir. África, Oceania, onde fica localizada a Oceania. E aí você vai colocando os continentes no lugar certo, ok? Super legal. Tem outras atividades também que você pode fazer sobre o Brasil e sobre a América do Sul, tá? Então, aí é só você colocar o Brasil na América do Sul. Então, é um site bem legal do IBGE Educa para você também praticar os seus conhecimentos, tá bom? Na página 284, nós vamos falar um pouquinho sobre a América do Sul. Mas antes disso, a tia quer explicar para vocês que nós temos duas formas de representar o planeta Terra. Nós usamos o mapa mundi ou planisfério, tá? Que é o mapa plano, a forma que nós podemos observar o globo terrestre de uma só vez. A gente consegue ver todos os continentes e oceanos de uma vez só, de uma forma plana, toda a superfície terrestre. E o globo terrestre, que é a representação mais aproximada do nosso planeta, né? Tem uma forma esférica, né? Ele é inclinado, como o nosso planeta é também. Só que tem uma dificuldade que a gente vai ter que girar para poder ver os outros continentes, os outros países e tudo mais, tá bom? Planisfério a gente consegue ver tudo de uma vez só e o globo terrestre a gente vai ter que ir movimentando o globo. E aí, nós vamos ver um pouquinho mais sobre a América do Sul, né? Nós já vimos que o continente americano, ele é subdividido em 3 Américas. Lembra que continente é apenas um, continente americano, mas ele é subdividido em 3 subcontinentes: América do Norte, América Central e América do Sul, tá bom? O Brasil fica na porção sul do continente americano, chamada de América do Sul. Além do Brasil, também se localizam na América do Sul outros 12 países: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela e Guiana Francesa. Nosso país possui dimensões continentais, é o maior país da América do Sul. Ocupa quase a metade de toda a sua superfície. 48% então do território da América do Sul é ocupado pelo nosso país. Devido ao seu tamanho, o Brasil tem mais de 23 mil quilômetros de fronteiras. Só temos 2 países na América do Sul que não fazem divisa com o Brasil, não fazem fronteira com o Brasil, que é o Chile e o Equador. E aí, lá na página 284, tem 2 atividades para vocês fazerem. Qual é o maior país da América do Sul? Facinho essa para vocês, né? E quais países da América do Sul não fazem fronteira com o Brasil?
E nessa mesma página também traz para vocês de novo o site do IBGE Educa, que eu já mostrei para vocês, tá bom? Aí na página 285, você vai dar continuidade às suas atividades, tá? Lembrando que as atividades finais, elas são atividades de revisão do conteúdo inteiro do capítulo, tá bom? Então, na atividade 1, existem alguns jogos de encaixe em que uma peça maior contém uma menor. Observe os cubos abaixo e complete o quadro com as palavras disponíveis. Lembra daquela aula que a tia falou sobre aquelas bonecas matrioscas? Isso aí. Então, aqui nós temos o pedaço município, país, continente, bairro e estado. Qual que vai ser essa peça roxa, o menor entre eles? Aí você vai colocar na número 1. E depois, qual que vem? Vou dar um exemplo. O bairro, ele é o menor. Entre município, país, continente, bairro e estado, o bairro é o menor. Então, o bairro aí é o número 1. É a pecinha roxa. O bairro fica dentro de quê? Fica dentro do município. Então, o município vai ser o número 2, a pecinha verde. E aí, você vai dar continuidade, ok? Atividade 2. Por quantas unidades federativas o Brasil é formado? Nós temos quantas unidades federativas? Lembra que tem diferença entre estados e Distrito Federal, ok? E a nossa última atividade de hoje é na página 286, que pede para você observar esses mapas da divisão política do Brasil em 2 momentos. Nós sabemos que nem sempre o Brasil teve o tamanho que tem hoje, todas as divisões que foram feitas hoje, né? Em algumas aulas passadas eu já expliquei para vocês que com o passar do tempo, novos territórios foram conquistados, novos territórios foram divididos. Então, você vai observar o mapa lá de 1943. Olha como era o nosso Brasil, a divisão do nosso Brasil, essa divisão política, né? Essa divisão de estados do nosso Brasil. Então, você vai olhar quais são as semelhanças e diferenças entre esses 2 mapas e vão escrever aí na página 286, tá bom? Como nós estamos falando sobre as formas de representar o nosso planeta Terra, a tia também separou para vocês um videozinho super pequeno, mostrando o planisfério se transformando em um globo terrestre. Então, dá para a gente ver bem a diferença entre um planisfério, que é um mapa plano, para o globo terrestre, que é essa representação de forma esférica. Olha que legal essa mudança de planisfério para globo terrestre. Nosso planeta é lindo, né? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Façam suas atividades. Bom estudo para vocês, tá bom? Beijo e até a próxima aula.